Salve, salve família vascaína! Tô na área para o nosso primeiro vídeo de pós-jogo. Já tava com saudade de fazer esses pós-jogos do Vasco na Série A, né? Depois de 2 anos aí de sofrimento extremo aí na Série B, a gente volta a fazer pós-jogo na Série A, vídeo de pós-jogo na Série A. Se você está chegando pela primeira vez aqui, não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo. Peço que você se inscreva no canal, tá vendo esse botãozinho vermelho aí embaixo? Então, se inscreva no canal, a gente está com a meta de chegar a 2.000 inscritos, uma meta inicial, a gente está quase chegando lá, então eu conto com a sua ajuda e a sua colaboração. Uma outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a divulgar nossos vídeos na plataforma do YouTube. Ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso ajuda bastante também. Começamos o Campeonato Brasileiro, começamos bem o Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro 1, Vasco 2, uma partida em que muitos torcedores estavam reticentes, estavam desanimados, uns falando em goleada, né? Outros falando que não ia nem ver o jogo, né? E a gente em alguns grupos de WhatsApp falou assim, gente, calma, a gente entende esse comportamento do torcedor, porque o Vasco vinha de performances muito ruins, tanto na Copa do Brasil, como foi eliminado, né? Tanto nos amistosos, como foi contra o Atlético, e no Campeonato Carioca, né? Que vinha apontando diversos defeitos e a performance ruim. E isso fez com que aquela confiança inicial do torcedor com o time, a confiança inicial no Campeonato Carioca, fez com essa performance ruim, fez com que a confiança baixasse. Então, isso é normal. Mas campeonato é jogo a jogo, né? E o Vasco fez uma partida muito boa defensivamente, tá? Ofensivamente deixou um pouquinho a desejar. A vitória foi uma excelente vitória, uma vitória que dá uma confiança para a torcida. Hoje está todo mundo feliz, todo mundo contente, não só para a torcida, uma confiança para o próprio elenco, para mostrar que o elenco é capaz, mesmo com as suas deficiências, né? Isso passa uma confiança muito grande para a torcida. Alguns jogadores que estavam sendo muito questionados, como por exemplo o goleiro Léo Jardim, que fez uma excelente partida hoje, fez intervenções importantes, mostrou segurança. Ele que no Carioca estava oscilando um pouquinho, mostrando um pouquinho de insegurança em certos lances, e isso deixou a torcida com dúvida, começou a ser questionado, né? Começaram a pedir o Ivan, inclusive a gente aqui, eu particularmente ainda acho o Ivan mais seguro, mas aí é opinião pessoal. Mas o Léo Jardim fez uma excelente partida. Outro jogador também muito questionado pela torcida, que fez uma excelente partida, foi o Robson Bambu, né? Quando saiu a escalação aí, muita gente questionando, muita gente criticando o treinador, porque ele ia vir como titular e não o Capasso, né? E fez uma excelente partida. O Vasco, surpreendentemente, né, conseguiu 2 gols em menos de 12 minutos, em 15 minutos de jogo, e isso mudou totalmente o panorama do jogo. O Vasco inicia o jogo marcando num bloco intermediário, mas com uma postura diferente do que estava tendo desde o clássico contra o Flamengo, da vitória para frente, né? O Vasco inicia o jogo marcando pressão, o Atlético não em bloco alto, em bloco intermediário, mas marcando pressão, e o principal, fechando as linhas de passe, coisa que o Vasco não fazia no Carioca. E isso impediu com que o Atlético saísse com passe entre linhas por dentro e viesse no contra-ataque para cima do Vasco. E o Atlético teve extremas dificuldades nisso aí. Os gols saíram de forma muito rápida. O primeiro de uma bola parada, né? O Gabriel Peck foi muito feliz na cobrança da falta, uma falta rápida, né? E o Andrei entra de cabeça e faz o gol. Ele é bom na bola aérea, nós mostramos isso aqui em números dele no Campeonato Carioca. E o Vasco faz 1-0 logo aos 4, 5 minutos de jogo, e depois, ainda na pressão para cima do Atlético, o Atlético um pouco atordoado, o Vasco vai e faz o gol, né? Com o chute do Piton torto, a bola cai certinho no pé do Gabriel Peck, o Gabriel Peck vai e faz o segundo gol. E a partir daí o Vasco muda um pouquinho essa postura, isso que preocupa, né? O Vasco poderia ter mantido a postura de marcar, né, um bloco intermediário, mas marcando pressão ao meio da bola e fechando as linhas de passe. Não marcou assim com tão eficiência as opções de passe. O Vasco simplesmente marcava o homem da bola e fechava as linhas de passe. E o Atlético ficava trocando bola para um lado para o outro, só que lá no seu campo, com os zagueiros lá. E a partir do segundo gol, o Vasco baixa as suas linhas,
começa a marcar em bloco baixo, mas só que com uma diferença. E essa diferença foi fundamental para a manutenção do resultado, né? A evolução defensiva de dois jogadores que a gente criticou bastante aqui, principalmente na parte final do Campeonato Carioca: Andrei e Jair. Esses dois jogadores, né, aquele espaço que ficava entre o Rodrigo, né, e o Andrei e o Jair, simplesmente deixou de existir. Os dois muito mais aplicados taticamente, de forma defensiva, né? O Vasco praticamente eliminou os espaços entre linhas, e quando isso acontece, você dificulta bastante para o adversário. O Vasco dificultou bastante para o time do Atlético Mineiro. O time do Atlético Mineiro é um time com muita movimentação, ficou girando bola de um lado para o outro. Outro ponto bastante interessante que eu percebi foi o ajuste da marcação em cima do Hulk. O Hulk estava jogando como centroavante, com o Paulinho pela esquerda e o Pavão pela direita. Só que o Hulk fazia uma movimentação para jogar entre as linhas do Vasco, né? Ele não ficava como centroavante, como Pedro Raul, fixo entre os zagueiros. Ele saía e vinha jogar entre as linhas do Vasco pelo lado direito. Por quê? Porque ele é canhoto, para aproveitar essa questão de push, como ele é muito forte fisicamente, para aproveitar primeiro, tentar jogar entre linhas, no espaço que não tinha, por isso que ele sentiu extrema dificuldade, né? E como ele é muito forte fisicamente, a tática era puxar para a perna boa, ou chutar para o gol, ou fazer o cruzamento para o facão do Paulinho, né? E o ajuste que o Vasco fez nessa marcação foi muito legal, gostei demais, né? E que ajuste foi esse? Como não tinha espaço entre linhas do Vasco, né? Por quê? Porque o Jair e o Andrei equilibraram mais as linhas junto com o Alex Teixeira e o Gabriel Peck. Então vamos lá, vamos recapitular, né? O Vasco defendendo no 4-4-2 ou até no 4-1-4-1. Vamos botar assim, 4-1-4-1, porque o Rodrigo jogava entre a segunda linha, lembrando, a primeira linha o goleiro, a segunda linha os 4 defensores, vinha o Rodrigo na terceira linha, né? A quarta linha com os dois por dentro, Andrei e Jair, Alex Teixeira e Gabriel Peck, e o Pedro Raul. E as linhas estavam muito equilibradas, não tinham espaço entre as linhas. Às vezes, os dois que estavam jogando por dentro, o Jair e o Andrei, voltavam para a terceira linha, né, fazendo um 4-5-1. Então ficou variando entre 4-4-2, 4-1-4-1 e 4-5-1, dependendo da situação ali. E aí que veio uma coisa que eu gostei bastante, foi justamente a marcação em cima do Hulk. Por quê? Uma das possibilidades era, como o Hulk saía para jogar entre linhas, um volante pegar o Hulk, né, justamente para evitar que ele jogasse com espaço entre as linhas do Vasco. Mas não foi isso que aconteceu. O que o Vasco fez? O Vasco optou por colocar o Léo Pelé na marcação do Hulk, que era uma marcação mais intensa. Por quê? Porque o Jair e o Andrei não tem tanto poder de marcação assim. Então o Vasco optou por colocar o Léo para o combate direto para o Hulk. O Robson Bambu vinha para a cobertura do Léo, e quem vinha para a cobertura do Robson Bambu era o Rodrigo. Então o Rodrigo ele voltava jogando mais pela direita, né? O Jair e o Andrei pelo centro, o Rodrigo mais pela direita, justamente fechando esse espaço vazio do Robson Bambu, porque o Robson Bambu ia cobrir o Léo, que saía para o combate direto para o Hulk. Então o Hulk teve extrema dificuldade. Quando isso não aconteceu, quando teve uma inversão, né? Quando o Léo Pelé deixou de sair para o combate direto com o Hulk e foi o Andrei, o Hulk levou vantagem, né? Então isso foi assim praticamente o jogo inteiro. Então foi muito legal essa parte defensiva do Vasco. O Vasco com uma aplicação muito grande, tirou os espaços do Atlético, e olha que o Atlético, né, se movimentando bastante. Do lado ali do Hulk tinha o próprio Hulk, tinha o Pavão, que estava no início do jogo, né, nos primeiros 20 minutos, afunilando muitas jogadas com o Hulk. Então os dois estavam se batendo ali, até que numa orientação do treinador do Galo, ele começou a jogar aberto para justamente dar espaço para o Hulk jogar, né, e consequentemente tentar fazer uma superioridade numérica, que não conseguiram, né? E vinha o Zaratio se aproximando, Zaratio se movimentando bastante, o Otávio, os volantes do Galo, era Otávio e Zaratio, o Otávio mais centralizado, mais fixo, né, na frente da zaga, e o Zaratio se movimentando muito, se aproximando do Hulk, com o Johan por dentro. Então, como o Vasco estava muito bem equilibrado entre as linhas, sem espaço, então não tinha como o Atlético se jogar por dentro. Então, optava por jogar pelas pontas o tempo todo
girando bola de um lado para o outro, e o Vasco impedindo a superioridade numérica do adversário. Então o Atlético pressionou ainda um pouquinho mais quando começou a achar, nessa mudança de postura do Vasco, né, da marcação em bloco intermediário, fazendo pressão, para marcação em bloco baixo, sair do contra-ataque. Nessa transição de marcação, o Atlético cresce na partida e começa a achar os espaços, até o Vasco entender a movimentação do Atlético, né, nessa transição, né, de mudança de postura. O Atlético cresce na partida, começa a finalizar mais e começa a achar os espaços, principalmente o Hulk começa a levar vantagem, e aí entra em cena o Léo Jardim fazendo boas intervenções. No segundo tempo, o Vasco ajusta essa marcação, né? O treinador saca o Alex Teixeira, entra com o Marlon Gomes fisicamente mais forte, né? E aí o Vasco consegue ajustar mais ainda as suas linhas, e aí o Atlético, por mais que tenha ficado com a posse de bola, né, e foi um jogo tenso, um jogo nervoso, né, principalmente para nós vascaínos, né, o Atlético ficou com posse de bola, mas girando bola de um lado para o outro, sem conseguir penetrar no sistema defensivo do Vasco, só através ou de bola parada, em faltas cometidas em cima do Hulk, né, ou quando se conseguiu um cruzamento do Hulk em diagonal para alguém entrar nas costas, né, do marcador do Vasco. Foi assim, por exemplo, com o Paulinho, que o Paulinho entrou nas costas do lateral para o Mita, né, e sorte que não conseguiu dominar a bola, mas foi um dos poucos lances que vieram na partida, além no segundo tempo, além do chute do Hulk, né, que ele pegou de primeira, que o Léo Jardim fez uma boa intervenção, e a cabeçada no final do zagueiro cabeludo lá, que eu esqueci, o uruguaio, né, que fez o gol do Atlético Mineiro, e o Léo Jardim fez a intervenção, e aí o jogo acabou. Eu achei que defensivamente o Vasco fez uma partida impecável, né, foi muito aplicado taticamente, defensivamente, jogadores se comunicando, se cobrando, vibrando, e tem que ser por aí. A gente tem um elenco muito jovem, né, com muitos jogadores da base, né, esses jogadores vão oscilar ao longo do campeonato, o próprio treinador já falou isso, e a gente sabe como é que funciona, né, então não tem nenhum grande nome no elenco, então o elenco tem que jogar de forma coletiva, e isso agradou demais, pelo menos me agradou particularmente. E o que eu fiquei mais feliz hoje foi justamente a correção do erro de marcação do André e do Jair, que a gente vinha, para quem acompanha a gente aqui há um tempo, a gente vinha criticando a performance dos dois, principalmente da transição defensiva, e os dois hoje fizeram uma boa partida, ajustaram essa marcação, claro, ainda sem aquele poder de marcação, de pressionar o homem da bola, marcando a distância, mas fechando os espaços. E isso foi importante. Você fecha os espaços, você fecha a linha de passe do cara que está com a bola, que está iniciando a construção da jogada, seja o Otávio, o volante, ou o próprio zagueiro, já que o Vasco está com as linhas muito, muito baixas, né? Então você fechando a linha de passe, você força o adversário a jogar para as pontas. Como o Vasco estava equilibrado nas pontas também, então fica girando de um lado para o outro, né? Então foi uma boa partida do André e do Jair. Senti falta, e aí uma coisa que me incomodou na partida, que o Vasco poderia ter sofrido menos se tivesse mantido mais a posse de bola no campo de ataque. Extrema dificuldade de manter a posse de bola no ataque. Então o Vasco estava, o Atlético Mineiro, quando perdia a bola, ele estava praticamente dentro do campo do Vasco. Então isso impedia com que o Vasco saísse com a posse de bola. Então o Vasco optava pelo chutão. Para quem? Para o Pedro Raul. Então o Pedro Raul, ele precisa ganhar essa bola, perdeu a maioria das bolas. Então se o teu time está pressionado e opta por fazer uma transição ofensiva à base da bola longa, né? O Vasco, quem é o homem de referência para ganhar essa primeira bola? É o Pedro Raul. Se você não ganha a primeira bola e não ganha a segunda bola, volta o adversário com a posse de bola, e por isso vem essa pressão toda em cima do sistema defensivo do Vasco, com a manutenção de posse de bola do adversário, girando bola de um lado para o outro, e fica aquela sensação que o gol vai sair a qualquer momento, né? Então faltou isso ao Vasco, prender mais a bola no seu campo de ataque. O Vasco pegava a bola, às vezes acelerava muito o jogo e perde a bola muito rápido. Isso é um defeito gravíssimo, que não é de hoje que acontece isso, né? Não é de hoje, você vem desde a Série B, desde o ano passado da Série B, né? Que o Vasco perde muito fácil, muito rápido a bola no campo adversário, né? Não é à toa que em alguns momentos do jogo, principalmente no primeiro tempo, quando o Vasco botou a bola no chão para jogar e saiu jogando com o André, com o Jair
e já ir se aproximando um do outro e mantendo a posse de bola junto com o Alex Teixeira, se aproximando também, o Vasco causou extrema dificuldade para o Atlético Mineiro, fez os 2 gols e quase fez o terceiro, né? Então faltou um pouquinho mais de tranquilidade em relação a isso. Poderia ter sofrido menos se tivesse mantido mais a posse de bola no campo do ataque. No geral, foi uma boa partida, uma excelente vitória. Como eu falei para vocês, destaco o comportamento defensivo do Vasco, muito aplicado, sem dar espaços para o adversário. E se o Vasco mantiver isso, conseguir manter essa regularidade defensiva, sem espaço entre linhas, né, vai vender caro as suas derrotas. Vai vender caro, vai incomodar, né, o adversário. A gente não sabe aonde o Vasco pode chegar, né, mas que vai vender caro as suas derrotas se mantiver essa aplicação tática, principalmente defensivo, né, isso vai. Precisa melhorar ofensivamente. É claro que o jogo todo se desenhou por uma pressão do Atlético, jogando em casa, a torcida pressionando, é um elenco melhor qualificado, um dos favoritos ao título, então era natural eles pressionarem bastante o Vasco, mas o Vasco se comportou bem, né, e com jogadores qualificados você tira um ponto fundamental, a falha individual, né? A falha individual você retira quando você tem um elenco melhor qualificado, você retira uma falha individual. E se você jogar de forma equilibrada, sem falha individual, fica muito difícil para o adversário penetrar no seu sistema defensivo, né? Ótima vitória, mas pés no chão, né? Se perdesse hoje, o Vasco não seria o Ibis. Como ganhou hoje, o Vasco não é o Real Madrid. Ainda tem um longo caminho pela frente, né? Próximo jogo já é contra o Palmeiras, outro candidatíssimo ao título, um time forte, né? E vamos ver como é que o Vasco vai se comportar dessa vez jogando dentro de casa, ao que tudo indica, né? Casa cheia, não sabe se vai ser no Maracanã ainda, né? Tem toda uma questão, esse imbróglio judicial aí, né? Mas ao que tudo indica, casa cheia, e vamos ver como é que o Vasco vai se comportar dessa vez dentro de casa. O Palmeiras não é time que joga de forma reativa, ele vai propor jogo. Então, provavelmente, não tem como cravar nada, o Vasco possa ter o mesmo tipo de comportamento que teve hoje, jogando dentro de casa no Maracanã contra o Palmeiras, né? Se tiver esse tipo de comportamento, vai ser natural, porque o time do Palmeiras é um elenco mais forte do que o do Vasco, né? E que gosta de propor o jogo, assim como o Atlético Mineiro. Então, provavelmente, acredito eu que o Vasco vai ter uma postura um pouquinho mais reativa do que propositiva. Eu gostaria de ver o Vasco propondo o jogo, né? Mas infelizmente o estádio do Palmeiras e do Atlético é muito acima do Vasco. Mas em certos momentos eu acho que dá para o Vasco manter a posse de bola, ter um pouquinho mais de tranquilidade, principalmente no terço final do adversário, nessa transição ofensiva, chegando no terço final do adversário, ter um pouquinho mais de tranquilidade para manter a posse de bola e tirar o sistema defensivo do Vasco, essa pressão do sistema defensivo do Vasco, né? Vamos ver como que vai ser daqui para frente, né? Se o Vasco vai manter essa regularidade aí defensiva, a gente torce que sim. E é isso, esse foi o pós-jogo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Pé no chão, vamos jogo a jogo, excelente vitória, mas a gente já tem mais uma outra pedreira, que é contra o Palmeiras dentro de casa. Um abraço e até o próximo vídeo, valeu!